é economista e político amazonense. Ao longo dos anos, construiu uma história com mandatos na Câmara Municipal de Manaus e também Assembleia Legislativa no Amazonas. No estúdio eu converso agora com Wilker Barreto. Muito bom dia, seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, Carla, de poder estar conversando aqui, pautando um pouco o que é nosso trabalho na Assembleia Legislativa ao longo desses quase 8 anos de mandato, né? Maravilha. Vamos então aproveitar a sua vinda ao Conexão Onda, falar um pouco sobre a sua trajetória na política, falar também sobre a sua formação. Fique à vontade. Olha, eu estou exercendo meu 5º mandato, né? Tive a oportunidade por 3 vezes ser vereador na nossa cidade onde eu nasci, onde aprendi muito, onde eu tive a oportunidade de passar por quase todas as funções na Câmara. Cheguei à presidência da Câmara por 2 vezes. Lá, cara, nós fizemos muitos feitos de gestão, nós mudamos a cara da Câmara nos aspectos administrativos, nós digitalizamos toda a Câmara, todo o processo hoje ele é digitalizado, construímos anexos, construímos auditório, reformamos mini Vila Olímpica, demos database para servidor, fizemos plano de carreira, certo? Foi uma maturidade. Como deputado estadual, eu cumpro esse meu papel de fiscalizador, mediador. Agora mesmo eu pedi licença, eu estava recebendo uma comissão de médicos, enfermeiros e técnicos que estão com atraso de salário na saúde. Eu falei da importância de eu vir aqui conversar com o Amazonas e com o mundo e dizer que o nosso mandato seguirá a mesma pegada, dentro do respeito, dentro do contraditório, respeito quem pensa diferente de mim, tento convencê-los nos meus posicionamentos e levar o mandato o mais próximo dos problemas da realidade. A gente sabe que a gente vive hoje numa era digital. Eu não me considero um influenciador, mas, como bem você falou, o seguinte, eu acredito muito no preparo. Eu acho que o político tem que estar preparado. Quanto mais preparo tiver o político, mais condições de servir ele tem. Isso eu consigo levar isso no dia a dia, porque quando eu vejo ataques contra o nosso modelo econômico, você tem que estar fundamentado para defender a Zona Franca. Não é fácil. Quando você vê uma situação que nós vamos nos deparar aí, que a academia, que os cientistas estão dizendo, talvez nós podemos passar pela maior seca dos últimos 150 anos, com o El Niño batendo a porta. E aí eu fiz um posicionamento hoje pedindo, por parte do governo, que apresente na Assembleia qual o plano de ação para suavizar o sofrimento dos nossos irmãos do interior, principalmente no abastecimento de água potável, porque quando os rios secam, fica muito longo a coleta de água e muitas delas barrentas. Então, são temas como esse que a gente debate diariamente na Assembleia. Muito bem. Então, diante até da sua fala, eu gostaria agora de aproveitar e fazer alguns questionamentos. Em relação ao preparo, a gente sabe que, com o passar dos anos, a forma de fazer política também mudou bastante. Foi citada a era digital, então a gente também pode explorar esse assunto, mas principalmente essa nova conjuntura política, né? O que o seu nome como pré-candidato hoje, né? Quais são as prioridades para essa nova era? Eu acredito que nós temos o nosso maior desafio, eu cobro muito isso que eu estou te falando aqui, Carla, eu falo isso na Assembleia. A Assembleia precisa estar voltada a focar o planejamento do desenvolvimento do nosso Estado. Nós temos uma grande riqueza, nós temos uma floresta que pode ser explorada de forma responsável, sem denigrir o meio ambiente, tem tecnologia para isso. Não é justo impor ao nosso povo uma preservação perpétua sem dar o direito desse povo ter o mínimo de condição de sobrevivência. Nós temos um modelo econômico que precisa ser constantemente defendido, mas para defender você precisa entender. Nós temos a questão de um potencial que precisa ser resgatado, que é a volta de um fortalecimento do setor primário. Nós temos a pandemia aí como um exemplo. Tudo parou, menos deixar de comer. E nós temos hoje o nosso interior, e principalmente Manaus, sendo inundado de produtos vindo de outros estados. Parece que os nossos irmãos do interior desaprenderam a fazer farinha, desaprenderam a plantar. Não, falta incentivo. Eu acho que o Brasil é muito maior do que esse negócio só de ficar falando de esquerda e direita. Certo? Eu sou de direita, respeito quem é de esquerda,
Mas eu não consigo misturar o nacional com o local. Eu tiro pela eleição de 2022. Eu votei no Bolsonaro para presidente, mas para governador eu votei no Eduardo, porque eu não tinha dúvida que ele seria um governador que erraria menos, porque ninguém é infalível. Todos os governos têm erro. Mas passados os 8 anos da gestão que saiu, está aí as consequências que nós estamos passando. Um total desmantelamento das contas, da infraestrutura de segurança, saúde e educação. O novo normal hoje é o último lugar do Enem, e nós sabemos o quanto o Enem significa para o futuro dos nossos jovens. Então, eu entendo que o nosso papel da Assembleia Legislativa é trazer para Manaus, para o Amazonas, pautas desenvolvimentistas. Quer ver uma pauta desenvolvimentista? Nós temos que usar a capacidade de endividamento do Amazonas para nós pensarmos logo em duplicar a M010, a Manaus e Itacoatiara. Duplicar, porque da forma que está hoje, essa reforma que fez não é suficiente. Porque nós temos a Eneva hoje trazendo o gás lá de Itapiranga, que detalhe, Carla, aproveitando aqui a tua audiência, eu já cobri na tribuna da Assembleia que a Eneva precisa recuperar a estrada de Itapiranga, que está toda esburacada e tem gente morrendo lá. E cadê a responsabilidade social dela para com o nosso povo? Então, são temas estruturantes. Quer ver um gargalo importantíssimo que eu estou trabalhando na Assembleia Legislativa? Nós temos um problema hoje de terreno para abrir novas empresas no distrito. Como é que a gente pode ter um modelo econômico que tem mais 40 anos se nós estamos com dificuldade hoje de ocupar as empresas que querem abrir hoje no nosso polo industrial de Manaus? Por isso que eu estou propondo uma reunião com o governo, prefeitura, Assembleia, Câmara, para que a gente possa discutir juntos com FIEAM, CIEAM, certo? A FEComércio, qual será a estratégia para o curtíssimo prazo. Porque empresas que não se instalam em Manaus é dinheiro que não entra e emprego que não circula. Agora deixa eu lhe falar alguns pontos bem interessantes para a gente fazer vários desdobramentos aqui em relação à sua fala. Direita e esquerda é um ponto que a gente tem percebido que ao longo dos anos essas discussões parecem intermináveis e muitos se aproveitam dessa situação para fazer aquela velha que a gente chama politicagem. Então, esse é um ponto. Um outro aspecto também, os nossos irmãos dos municípios do Amazonas, do nosso interior, que muitas vezes precisam, de fato, né, buscar produtos de fora, como foi colocado aqui também. E mais um ponto em relação à questão aqui do distrito industrial, a essas áreas que precisam ser resolvidas, para justamente, para nós, todos nós aqui do Amazonas, evoluirmos, né, na economia, a questão de renda e tantos outros assuntos. Mas, na sua opinião, os eleitores aqui do Amazonas, vamos falar aqui da nossa realidade, eles estão mudando a chave no sentido dessa briga, né? dessa briga de direita e esquerda ou não? Olha, eu digo o seguinte, eu sou de direita, mas eu não tenho dúvida, certo? E o partido que eu faço parte hoje está lançando um pré-candidato que, para mim, eu considero como um dos melhores nomes, que é o ex-governador Ronaldo Caiado. Pega os números de Goiás hoje. Pergunta do povo de Goiás hoje como é que está a segurança, o emprego, a renda. Para você governar, você tem que ter um case de sucesso. Não basta voto em mim só porque sou da direita. E o teu preparo? E as tuas competências? Por isso que eu não tenho dúvida que, se depender de mim, da minha consciência, eu vou dar meu voto na direita. Mas, para o Amazonas, eu não tenho dúvida que o melhor nome para governar o Amazonas é o senador Omar. Eu digo o seguinte, ninguém é infalível, mas é o nome que hoje errará menos, porque tem a bagagem, tem a experiência, tem o trânsito em Brasília, isso conta. Não podemos repetir o erro de 2022. O Wilson, sabiamente, abraçou o Bolsonaro e ganhou o voto da direita. E os seus pecados estão perdoados? Foi o que aconteceu. Passados 4 anos, está aí. Deixa o governo com a saúde no fundo do poço, a educação nos piores indicadores, segurança pública, nós estamos no pódio nacional há anos, certo, da criminalidade, ou seja, então, nós temos que ter essa maturidade de discernimento. Por exemplo, eu tenho um ótimo relacionamento com o Sinésio, que é do PT. Eu não vou
dificilmente ele vai me convencer e vice-versa. Mas isso não quer dizer que eu vou virar inimigo dele. Nós temos que ter essa maturidade, porque o Brasil é muito maior do que isso. Legal, a direita tem propostas, nós temos outros nomes da direita. Nós temos bons nomes aí. Eu acredito que o nosso pré-candidato a presidencial é um excelente nome, pelo que ele fez em Goiás. Agora, na prática, em relação a essa situação bem mencionada pelo senhor, dos nossos produtores aqui da região, olha, o que pode ser feito? Eu digo o seguinte, isso é uma pauta que nós temos que trazer, e é isso, se eu puder contribuir, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio Zona Franca, nós temos hoje o maior mercado consumidor de alimento do norte. Quem é? Não é Belém, é Manaus. Nós temos a maior cidade do norte. Me entristece quando eu chego no interior, Carla, e eu desembarco em Tocantins, que é uma cidade do Alto Solimões, e eu vejo no cais de Tocantins desembarcar a farinha do Pará, que fica no Baixo Amazonas. Eu não tenho dúvida que se tiver uma política de incentivo, uma política de escoamento e principalmente de trânsito das vicinais e ramais, nós vamos dar todo um ambiente favorável para aquele que quer empreender em produzir, certo? Ter o seu mercado consumidor no seu próprio município e voltado para a nossa capital. Antigamente, nós tínhamos um interior pujante nas cadeias econômicas do setor primário. Hoje, não. Aquele que insiste em produzir não tem quase nada de apoio dos órgãos governamentais. CEPRO não conversa com o IDAM, que não conversa com a FEAM. As ações têm que ser integradas. A Assembleia tem que trazer isso para dentro da LDO, da LOA. Me entristeço quando eu vejo que o setor primário, que gera riqueza, o que pode trazer riqueza no curtíssimo prazo para o interior, é o setor primário. E isso tem que estar dentro da nossa pauta, discussão diária da Assembleia Legislativa. É esse o nosso trabalho, é isso que eu acredito. O que gera cidade onde não circula dinheiro, circula miséria. Cidade onde circula dinheiro, circula prosperidade. E para nós levarmos para o interior qualquer possibilidade de curtíssimo prazo de prosperidade, nós temos que potencializar o setor primário. Quer ver uma situação que nós temos que enfrentar? Talvez não seja uma pauta da Assembleia, mas uma pauta de governo. Nós temos que começar a pensar em regulamentar a exploração artesanal do ouro. Todos nós sabemos que o ouro é explorado da Amazônia, do Amazonas. Quanto é que fica de riqueza, de impostos? Estão degradando mais a natureza da forma que se estão fazendo hoje, sem estar regulamentada. Nós temos que ter a coragem de trazer essa discussão. E nós pegarmos aquela produção artesanal e nós regulamentarmos, abrirmos essa discussão, porque da forma que se encontra hoje, da clandestinidade, causa muito mais prejuízo do que o Estado poder regular isso aí. São esses temas que nós temos que trazer para dentro da Assembleia. Por isso que eu estou colocando meu nome novamente à disposição, para manter a capacidade fiscalizatória, a capacidade interlocutória de intermediar problemas. Por exemplo, essa semana eu estou pedindo uma audiência com o governador Roberto, para, junto com o prefeito de Tabatinga, Plínio Cruz, que está na marcha dos prefeitos, para nós vermos a questão da UPA Tabatinga, de uma reforma que iniciou, imagina, e parou no meio do único hospital de média e alta complexidade do Alto Solimões, sem contar os atrasos de salários. Então, é nosso papel mediar problemas, intervir, falar, representar, independente de bandeiras políticas. Eu tenho meu candidato a governador e não abro mão disso, que é o senador Omar. Mas isso não me impede de cumprir a minha agenda de deputado, que é mediar junto ao governo, eleito pela Assembleia Legislativa, para que possa, nesse momento, suavizar o sofrimento daqueles que precisam. Muitas mensagens chegando por aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Rosa Alves, meu deputado estadual, Wilker Barreto, bom dia a todos. Gleibe, deputado Wilker Barreto, sempre atuante no interior do estado. Temos também Marcelo Ferreira, deputado Wilker Barreto, atuante, sempre presente nos municípios do estado do Amazonas. E tem uma pergunta que chegou aqui do Adson Pessoa. Quando o senhor vê político contra a BR-319, não quer ver o progresso da região norte? Lamentável. Adson Pessoa, obrigada pela sua participação. Olha, a BR-319, olha a incoerência.
como é que não querem pavimentar uma BR? Ela já é BR. Eu digo o seguinte, que a questão da BR-319 é direito de 4 milhões de brasileiros, que nós estamos aqui, de se integrar ao Brasil. Está agora aí, ó. Vai fazer falta a BR. O El Niño vem, vai machucar toda a cadeia econômica do nosso estado, e nós só temos o quê? A via dos rios e a aérea. Se nós tivéssemos a BR-319, nós estamos falando da diminuição do custo de vida da nossa população. Quais são os principais gargalos, no seu ponto de vista? Olha, eu acho que a questão ambiental, e isso precisamos dar o crédito ao Senado, à bancada, ao esforço que fez o Omar Eduardo em derrubar o veto, que flexibilizou a legislação ambiental. Tanto que aquela ONG, a ONG bancada com dinheiro de fora, é interessante, né? Essas ONGs devastaram o meio ambiente nos seus países, enchem com 700 milhões de reais ONGs aqui no Brasil para travar a BR e, graças a Deus, se conseguiu derrubar. Independente de que seja o governo, destravar a BR é uma pauta de segurança nacional, de integração nacional. Então, eu torço para que o Lula resolva. Se ele não for reeleito, sendo reeleito, que o outro continue, mas que a gente avance, porque essa questão climática, Carla, pode ser o novo normal. E aí, vamos ficar isolados mesmo? Vamos ficar... E quando não tiver navegabilidade, o Amazonas ficará isolado? Vamos ter que custear toda a nossa infra, toda a nossa logística via aérea, e esse custo de vida é nosso? Essa conta é nossa? Então, é isso que às vezes, eu me impressiono com a falta de maturidade dos outros estados, e principalmente dessa pauta ambiental, que eu convidei essa ONG, que eu falo para ela o seguinte, olha, vocês querem ajudar o meio ambiente? Quer ajudar a preservar a floresta? Simples, pegue 700 milhões de reais e vamos lá para o sul do Amazonas fazer regularização fundiária. Porque já está comprovado, e a Embrapa tem tecnologia que, das áreas hoje devastadas, Carla, se nós botássemos a tecnologia hoje que existe dentro da Embrapa, nós aumentaríamos a capacidade de produção em 4 vezes sem derrubar uma árvore. Só que hoje o empresário não consegue regularizar a terra. Se ele não consegue regularizar a terra, como é que ele pode correr para o banco? Como é que ele consegue dar o salto da clandestinidade para o lado profissional? A pressão sobre a floresta é em função da demanda mundial por alimentos. Isso que está dizendo não é o Will, que é academia. Isso foi tema do meu doutorado. Foi tese do meu doutorado. Então, a gente percebe que hoje tem muita gente interessada de forma escusa, que não é de forma clara, a quem interessa hoje machucar 4 milhões de brasileiros. Porque a não saída da BR machuca todos nós. Vou até aproveitar aqui a sua fala em relação ao seu doutorado e fale um pouquinho sobre essa sua formação acadêmica, fez mestrado, fez doutorado. Eu volto ao seguinte, hoje, que para mim isso precisa ser um processo de amadurecimento. O celular é um grande avanço, a rede social é um grande avanço, mas o político não pode ser resumido a um vídeo de 1 minuto. Eu vou fazer 50 anos esse ano, se Deus permitir. Eu não sou influenciador, não sei ser engraçado com coisa que é séria, mas eu acredito que hoje, você ter formação, você ter preparo, me permite hoje debater com qualquer um. Eu não tenho problema nenhum de debater com ninguém. Obviamente, você se prepara para isso. Então, por isso que eu fiz economia, porque eu gosto de economia, fiz pós-graduação em políticas públicas, fiz pós-graduação em engenharia financeira, fiz mestrado em meio ambiente, já sabendo porque a economia precisa trabalhar essa pauta de desenvolvimento econômico sustentável, certo? E a questão da administração, o doutorado de administração, que a gente estava conversando aqui antes de entrar, nós ainda temos uma dificuldade de ter uma oferta muito limitada de doutorados, certo? Aqui na nossa região. Muitas das vezes você tem que fazer fora. E eu consegui, e até agradeço aqui, até me encontrei com ele, com o antigo dono do CIESA, que foi meu colega de doutorado, que graças a um Dinter do CIESA com a Unifor, me permitiu fazer
esse doutorado de administração, que obviamente, quando a gente faz doutorado, a mente chega a dar um 360 na sua cabeça. Então, isso eu trago para dentro do meu mandato. E detalhe, a gente não deixa de estudar, a gente não deixa de se preparar, a gente está em constante evolução, certo? Esse é o lado bom da tecnologia, da informação. Mas eu estou vendo muito um empobrecimento da questão política, porque basta apenas você lacrar na internet. Os problemas estruturais do nosso Estado, do nosso país, não serão resolvidos, Carlas, com um vídeo de 1 minuto. É muito bom o senhor falar sobre isso, porque, de fato, falou inclusive do seu objeto de estudo no doutorado, e a gente sabe o quanto é importante esse processo de construção ao longo de 4 anos, normalmente é o tempo do doutorado, e fazer esse paralelo, né, ao vídeo de 1 minuto, para a lacração, porque sabemos que estamos em anos de eleição e muitas lacrações vão chegar. E o eleitor precisa também se preparar, não só o candidato, mas o eleitor também precisa se preparar. Ele é corresponsável. Ele é corresponsável. Graças a Deus que nós estamos num país que permite que o seu povo vá às urnas. Nós temos o exemplo da Venezuela, que teve que ter uma intervenção, e ainda está num processo de desmame de uma ditadura. Só que, e vou ser muito franco, quando chega na época da campanha, da eleição, o povo vende essa consciência para depois querer cobrar direito. As pautas que estão sendo abordadas por muitos políticos no processo eleitoral agora só são abordadas porque é ano de eleição. Ou vocês acham que o atraso da saúde é só de agora? Eu fui o responsável por mediar junto ao Tribunal de Contas o termo de ajustamento de gestão de 4.000 enfermeiros que passavam. Eu passei meu primeiro mandato todo o tempo recebendo enfermagem com 3, 4 meses de salário. Nós conseguimos, inclusive a Graciete, do Sindiprév, estava lá no meu gabinete. Eu deixei uma comissão, Carla, de médicos, enfermeiros e técnicos que estão sem receber há meses. Então, essa situação não é de agora. Agora, ficou interessante para uma meia dúzia de políticos porque chegou a eleição. A história está aí para provar. Eu tenho quase 2.000 pronunciamentos nesses meus 8 anos, certo? Se você perceber, eu não tenho nenhum processo de calúnia, eu não tenho nenhum processo contra mim, é mais fácil tentarem me caluniar, mas uma coisa é certa, quando eu subo à tribuna, eu subo com documentos, eu subo com fatos, eu subo com provas. E, infelizmente, hoje, era para nós termos um Estado melhor estruturado. Sabe quantos milhões em empréstimos foram aprovados nos últimos 8 anos? 23 bilhões de reais. Quantas delegacias foram construídas? 0. Escolas, quem deixou foi o saudoso Amazonino. Hospitais, nenhum. O Hospital do Sangue, do Emuan, Carla, isso aqui é um episódio que eu preciso contar, que eu estive no Emuan, eu peguei os documentos comprovando que a obra estava entregue há mais de 1 ano e não era inaugurada. Eu levei isso aos cuidados da presidente do Tribunal de Contas, doutora Yara Liz, que na hora mandou chamar a secretária. Nós saímos de lá com uma data, porque é impensável, é inimaginável você ter um hospital pronto de 190 leitos não funcionando. Isso chega a ser irresponsabilidade, improbidade. E isso só veio à tona porque nós conseguimos comprovar com documentos. É desta forma que a gente faz política. Eu estou lá, recebendo todas as informações. Vou pedir uma mediação junto ao governador para que possa trazer um alento à classe médica, à enfermagem, a técnicos, à limpeza, a serviços gerais, porque não pode hoje o médico, o enfermeiro e o técnico, com a sua vida financeira destroçada, como é que ele pode estar psicologicamente bom para cuidar daquele que precisa de atenção? Essa é a saúde hoje, Carla, mas não é de agora. Ela foi sendo um paciente que foi entrando em estado grave. E hoje nós estamos no limite. Por isso que a minha fala de hoje ao governador Roberto é que substitua todo o staff, todo o time da saúde. Como é que eu vou fazer mediação com aqueles que causaram o caos? Então, por isso que a situação está insuportável.
Outro aspecto que eu gostaria de conversar com o senhor é a respeito da segurança pública no Amazonas, em relação às facções, que infelizmente a gente ainda noticia aqui, quais são aí os projetos e ações já em andamento. Olha, o governo precisa. Eu estou há 8 anos e não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Eu chamei os secretários, da época era o Mansur, depois entrou o Vinícius. Nunca foram à Assembleia apresentar um plano de ação. Ora, Carla, tu tem doutorado em educação, eu tenho doutorado em administração, eu não acredito em gestão sem planejamento. Como é que um secretário não tem coragem de ir na Assembleia Legislativa e dizer o seguinte, olha, errando ou não, esse é meu planejamento. Mas você tem que ter um norte. Não pode ser o melhor projeto de segurança pública o paredão, pelo amor de Deus. A moçada tira selfie no paredão. Isso não é suficiente. Nós temos aí com uma tropa, a PM sem database, sem auxílio fardamento, certo? Lei de cursos criada pela Assembleia não dão, promoções não dão. Nós temos concursados aptos a serem chamados. Nós fizemos uma enquete aqui, agora no teu programa, e perguntarmos, vocês querem mais PM? Vocês querem mais policiais civis? Mais delegados? Lógico. E não é questão orçamentária, acreditem nisso. Quem está falando é quem conhece os números. É mais gestão, é prioridade. Vou só te dar um exemplo aqui, como a questão não é... Só para pegar um exemplo correlato. O orçamento da saúde para o ano passado, a projeção era de 5,6 bilhões. Gastaram e pagaram 5,3. Ora, 93% do que foi planejado foi gasto. E como é que eu tenho todo mundo em atraso? Quem recebe seu salário, você paga a sua empregada, paga o colégio do menino, paga as suas contas. Se você recebe seu salário e não paga isso, tu está gastando com alguma coisa que não é prioridade. É a mesma coisa nas outras áreas. Segurança pública, educação, ou seja, qual é o planejamento que nós temos? Nós não temos planejamento. Por isso que a Assembleia hoje só vê secretário quando é medalha, quando é datas comemorativas. Só vão na Assembleia porque nós temos a obrigação constitucional de ir falar sobre as finanças, reunião do quadrimestre das finanças, e da saúde. Eu sou membro titular da Comissão de Educação. Nunca, em 8 anos, se teve uma reunião dentro da Assembleia para ver o planejamento da educação. Agora, posso convocar? Não posso, tenho que ter maioria. O legislativo é o seguinte, se você tiver maioria, você chama secretário. O que me resta é oficializar, com base na Lei de Acesso à Informação, que é uma lei federal, certo? Ir para a tribuna cobrar, denunciar hoje o abandono que se encontra segurança, saúde e educação. Hoje, tu que tem doutorado em educação, como é que a gente pode estar no Amazonas que nós estamos no último lugar do Enem? No último lugar do Enem. A merenda hoje é suco com bolacha. A educação gasta bilhões, 25% de ICMS. É obrigatório a ser gasto. Eu tenho denúncias graves, eu inclusive vou até com o novo secretário, com o Jander, que eu tenho situações de escolas como no Vendaval, que é uma escola indígena em São Paulo de Olivença, que tem 400 alunos, Carlos, estudando no calor. E tu sabe o que mais me dói? Os ar-condicionados estão lá na coordenadoria da SEDUC. Eu cobrei a Amazonas Energia, que agora é AMBA. Agora! Você está com um mês atrás, ou menos do que isso. Ela chegou, deputado, a empresa de energia. Quem tem que colocar a subestação é a SEDUC, a gente liga. Como é que, eu estou te dando só um exemplo. Nós temos hoje, num calor amazônico, crianças estudando no calor, com ar-condicionado lá na caixa. Eu vou fazer essa audiência agora, semana que vem, se possível ainda essa semana, com o novo secretário, levando situações como essa. Entendeu? Da saúde. Se nós, olha, eu denunciei aos órgãos de controle. Ipixuna tem 3 escolas estaduais. 2 estão fechadas porque a Defesa Civil não tem condições de funcionar. Tem quase 800 alunos. Nós estamos que em mês? Maio. Sem estudar ainda, tá? Isso é normal. Quando você faz isso com a educação, você não machuca apenas o aluno, você está tirando o sonho dele, o futuro dele. Porque eu acredito que a educação é um vetor. É o que permite que o cara humilde seja alguém na vida. Entendeu? E isso me entristece, porque eu queria ver
os nossos jovens com mais perspectiva de futuro. Com isso aí que está aí hoje, não. Gostaria de agradecer também a participação de Vanderly Oliveira. E você é um político que tem conhecimento com os números do Amazonas. Obrigada pela participação. Vanderly Oliveira, verdade mesmo, meu deputado. E tantas outras pessoas que estão comentando aqui. Eu não consigo falar em relação a todos os nomes, mas muito obrigada pelo envolvimento e participação de todos vocês. Agora, por favor, deixe as suas considerações finais em relação ainda às eleições de 2026, sobre o cronograma, as visitas aos municípios, fique à vontade. Não tem como a gente não ir fazer uma agenda política e não fazer uma agenda de trabalho também. Você, como deputado estadual, você é demandado. Você vai para qualquer reunião, você é demandado de forma individual ou de forma coletiva. Eu andei muito em Manaus durante 10 anos, como vereador de Manaus. Conheço muito Manaus. E agora, nos últimos 8 anos, eu levei muito meu mandato para o interior. Conheço muitas comunidades, faço questão, cara, de ir para as comunidades rurais, certo? Para você conhecer a realidade dos nossos irmãos interioranos, das suas dificuldades, da geografia, que nós temos uma geografia, uma particularidade que machuca muito o deslocamento. A gente pensa que não, mas 2 horas, 3 horas de lancha é longe. E outra coisa, o combustível é caro. E eu quero colocar, eu acho que eu tenho meu link aí com meus contatos direitinho, certo? Você que quer contribuir com o nosso mandato, contribuir com a sua comunidade, com o seu município, acione o deputado Duque Barreto, que a gente dá a resposta, a gente se posiciona junto à documentação, e é desta forma. Eu vejo que as redes sociais, ela permite muito que você esteja presente em muitos locais através daqueles que têm a capacidade e a coragem de fiscalizar. Muitas das vezes você não precisa se identificar, mas manda, documenta, fala o dia, mostra o vídeo, que a gente sabe que isso aqui, quando é bem utilizado para o bem, ele já deu muito flagrante, não é verdade? Já ajudou muito, entendeu, gente? Então, eu coloco o nosso mandato à disposição, eu espero poder estar contribuindo. As minhas redes sociais, por si só, prestam conta do meu posicionamento. Eu tenho um mandato muito combativo, eu tenho várias ações sociais também. Minhas emendas alcançam instituições do autismo, instituições de câncer, educação, esporte. Porque eu estava falando agora há pouco, Carla, violência não é só armar e municiar. É afastar o jovem das drogas, é dar oportunidade de emprego. O jovem hoje, não ser soldado do tráfico, ele precisa ter o quê? Ter um acolhimento do Estado. Ou o Estado acolhe, dando oportunidade, ou ele vira refém, porque ele quer ter o teu tênis, quer ter a sua roupinha, só que ele não consegue emprego, ele não consegue qualificação, ele não está conseguindo nem identidade. Hoje, a dificuldade no Amazonas de um cidadão, cara, ter direito à cidadania é tremenda. É tremenda, porque hoje se gasta milhões com um software que não entrega. Você que está me assistindo sabe do quanto hoje é difícil ter acesso a um RG. Tem gente perdendo benefício, perdendo emprego, porque não consegue ter acesso à cidadania. Agora, para a gente fechar, ainda há pouco falamos sobre os vídeos de lacração, que muitos são utilizados pelas redes sociais. No seu ponto de vista, inclusive o senhor falou que não consegue falar de assunto sério brincando na internet. Política combina com o TikTok? Olha, eu acho que você pode ser irreverente em alguns momentos, comentar um pouco, sair um pouco do cotidiano muito pesado. Talvez, às vezes, trazer um pouco de leveza, mas não dá para ser isso a pauta do... Eu não vou tirar foto dentro de buraco, eu não vou fazer graça com coisa séria, certo? Eu acredito o seguinte, o que eu puder ser resolutivo, denunciar, Carla, é meu primeiro papel. Mas eu preciso o quê? Denunciei, gravei meu vídeo, cumpri minha missão? Não. Eu preciso acompanhar, eu preciso ser resolutivo. O meu mandato tem órgãos de controle para isso. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso queimar essas etapas. Porque senão, não, fiz o vídeo, denunciei o problema, já não é mais comigo a minha responsabilidade. Não, eu recebo para isso. Eu recebo para isso. Eu tenho uma estrutura para isso. Certo? Então, o deputado hoje, no meu papel, eu entendo o seguinte, se eu pego um problema, se eu puder mediar, eu vou mediar, como eu fiz com o Hospital do Sangue. Eu poderia muito bem ter ficado só na tribuna. Olha, está aqui os documentos, atenção, órgãos de controle,
Tome as providências, não. Pedi audiência com o Tribunal de Contas, pedi audiência com o Ministério Público, levei os documentos, participei das reuniões e está aí o hospital funcionando. Cumpri meu papel. E vamos para outros desafios. E é esse, eu entendo, que é o papel. E aí vem, as redes sociais são importantes, sim, porque permite me comunicar, permite falar mais de perto com a população, mas não pode ser só isso. Essa é a minha opinião, né? Em relação às suas alianças para as eleições de 2026? Olha, eu estou nas fileiras do PSD, eu não tenho dúvida que hoje nós temos um nome mais preparado para o governo, que é o senador Omar Aziz, que será um governo que errará menos, porque ninguém acerta 100%. Mas pelas situações que se encontram hoje, as finanças, a política do Amazonas, nós precisamos de toda a experiência necessária. E eu acho que nós temos que ter maturidade e discernimento de separar o joio do trigo. O projeto nacional é um e o nosso projeto local tem que ser outro. Muito obrigada pela sua Eu participação agradeço. e até uma próxima oportunidade. Eu sempre às ordens, eu agradeço a oportunidade. Obrigada.